O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. O episódio de hoje do nosso videocast vai discutir a obra Estátua, do Renato Morricone, editada pela Companhia das Letrinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse é o videocast de indicações literárias Redelendo, o seu melhor amigo na sua próxima mediação de leitura. Aqui a gente usa o repertório dos clubes de leitura da Redelê para apresentar obras literárias para todas as infâncias, sempre com o olhar de leitor apaixonado que não se aguenta e quer contar para todo mundo os livros que ele adora. Eu sou Patrícia Auerbach, eu sou autora, ilustradora e idealizadora da Redelê e estou aqui hoje com a queridíssima Nina Brond, minha amiga e coordenadora pedagógica da Redelê. Ela é também facilitadora dos clubes de leitura de livros ilustrados aqui na Redelê, que são campeões de bilheteria e audiência, e é criadora do Mar de Histórias e autora. Nina, bora falar de Estátua do Renato Morricone? Bora, Paty. E para quem ouviu o nosso episódio anterior, quando você disse, nossa, Nina, parece que você é fã de Tom, eu acho que vamos ouvir que agora eu também sou fã de Estátua e do Renato Morricone. Aliás, eu acho que quem acompanhar esse nosso podcast vai ter noção que eu sou muito fã desses criadores, desses artistas literários. Eu acho que a gente não vai conseguir disfarçar que o nosso critério de escolha das obras, ele passa pelas obras que a gente ama, né? Porque já passou pelo primeiro, a primeira peneira é o que vai para os clubes, a segunda peneira é do que foi para os clubes, o que é que vem para essa conversa. Então, não tem muito jeito, Nina. A gente refém daquilo que a gente gosta, dos autores que a gente gosta, mas são muitos, então tá tudo certo, né? Tem para todo gosto. E isso é ponto fundamental para a formação do leitor, né? A gente não vai conseguir encantar com uma história que não nos encanta. Então, a gente já começa aqui falando sobre a formação do leitor e a importância de trazer obras que fazem sentido para a gente, né? Sabe que isso é uma questão polêmica, né, Nina? Eu já tive embates difíceis em eventos, em mesas, em eventos que eu defendi isso, e fui, enfim, fui metralhada. Nem todo mundo concorda com essa nossa visão. Mas eu acho, como você, que se a gente não enxergar alguma forma de encantamento na obra, fica muito difícil o olho brilhar na hora de ler para alguém, né? Então, alguma coisa, por algum ângulo, alguma lente daquela obra, a gente tem que se encantar, porque sem o encantamento a gente não encanta ninguém. E aí eu acho que tem uma coisa que é importante também da nossa formação, do nosso hábito leitor, sei lá, que é da gente se expor a muita coisa, a coisas diferentes, a coisas, né, temas diversos, gêneros diversos, mas não sei, falo por mim aqui, eu me desafio o tempo inteiro a ler aquilo que eu não costumo ler, aquilo que eu não sei se eu vou gostar, enfim, acho que, não sei, para você também é assim? Também eu penso isso, Paty. E aí a gente entra num exercício fundamental que é, a partir do momento que eu faço essa leitura e tem algo ali que me incomoda, não é só sobre fechar o livro e falar eu não vou ler, mas é buscar esses argumentos que justifiquem, esse aqui eu não vou ler porque tem esse ponto que para mim não funciona, ou a gente conseguir dialogar sobre o que nos encanta, o que não nos encanta, por que nos encanta e por que não nos encanta, né? Então, é criar esse espaço de conversa em volta de um livro, né? Eu lembrei do Penac, não sei se todo mundo conhece, a gente pode até colocar aqui a indicação do livro, mas o Daniel Penac, né, que fala dos direitos imprescritíveis do leitor, é o direito de não gostar, o direito de não ler, o direito de ler em qualquer lugar, né, mas isso, é o direito de não gostar, o direito de parar no meio, a gente tem que ter esse direito o tempo inteiro, né, então acho que, enfim, acho que a gente traz para a Redelê um pouco do que a gente acredita, diversidade de gêneros, de estilos, de autores, enfim, de estratégias e técnicas, mas sempre com brilho no olho, porque sem brilho no olho
a gente não encanta ninguém e o povo vai abandonar, é o direito de abandonar o clube de leitura a qualquer momento. Eu E vou a criar os gente direitos não imprescritíveis do isso é o que a gente participante não do clube quer, de né. leitura. É isso, Mas, Paty. mas vamos voltar para o Estátua, que a gente aqui agarrou outra rua, vamos voltar para o Estátua. Estátua. Foi um livro que deu uma conversa e tanto no nosso clube de leitura. Acho que Renato Morricone já tinha passado em outros momentos, fizemos a leitura de O Dia de Festa, mas a chegada aqui do Estátua dentro desse nosso fio condutor, né, que era o brincar como direito, como linguagem e como forma de estar no mundo, ele chegou como um convite para esses educadores refletirem sobre o brincar. Acho que o Renato ele brinca na construção dessa obra, mas ele também possibilitou uma reflexão que veio no meio da nossa leitura, que foi sobre o adulto brincante. Temos nessa obra adultos que brincam. Então, tem ali nas imagens, que depois a gente até passa aqui, então, o professor com um apito e que está participando da brincadeira, uma outra professora que está ali participando dessa brincadeira. Então, esse foi o ponto inicial que veio como um adulto brincante. E depois, a gente ainda trouxe um outro ponto, que é o adulto como limitador do brincar. É esse adulto que chega para dizer: agora está na hora de tomar banho, agora está na hora de jantar, agora está na hora de guardar. Agora, mesmo que a gente faça musiquinha na sala de aula para falar que está na hora de guardar, a gente entra como aquele que acaba com a brincadeira. O estraga a brincadeira, o famoso estraga a brincadeira. A gente pega a bola e sai com ela na melhor hora do jogo. Paty, e essa foi uma reflexão assim que foi muito importante, da gente conseguir encontrar esses dois adultos dentro da obra, né? Para a gente refletir. Muito legal. Sabe que a gente já vai falar um pouquinho mais do Estátua, mas fiquei pensando aqui, a gente falou muito naquele episódio sobre o Pum, a gente falou muito do adulto brincante participando da diversão e curtindo a diversão e dando risada de um cachorro que chama Pum e de uma história que é quem soltou o Pum. Na verdade, a gente está falando do cachorro, enfim, tem essa brincadeira da imagem com a palavra, mas a gente falou muito do valor desse leitor adulto que se permite embarcar na brincadeira e se divertir junto com os alunos. Aqui é o outro adulto, né? Aqui é o adulto que acaba com a brincadeira. Mas, Nina, tem uma coisa muito divertida nesse livro, que é o final do livro. Vamos começar do começo, vamos falar um pouquinho das imagens, porque eu acho que isso aqui é muito legal, né? O jeito que as imagens aparecem, acho que a gente pode colocar na tela algumas imagens do livro, porque elas tomam conta, né? Essa algazarra toma conta, né? É um movimento, né, Paty? Eu acho que é essa experiência desse leitor de observar toda uma diversidade na construção desses personagens, e esse foi um ponto que os educadores trouxeram, que é poder ver toda essa diversidade estética, né? Toda essa diversidade na obra, e ver esse movimento, e perceber que esses personagens eles estão correndo. E tem uma coisa que foi super interessante, agora que você levantou essa questão, eu lembrei, que é, no grito de Estátua, a gente vê só o pegador com aquele que foi pego. E um dos pontos... É o foco, né? É o foco, onde está todos os olhos voltados para aqueles dois personagens. E que foi essa fala que veio, que é: puxa, mas só tinha eu, veio me pegar, justo eu, e que eu acho que essa imagem, ela passa essa sensação, né? Então, se a gente faz esse movimento, que é delicioso no livro ilustrado, que é ir e voltar, e aqui a gente vê todo mundo, e de repente aqui, ó, olha esse recorte. É o close, né? É como se a câmera chegasse, focasse, desfocasse todo o resto. É onde está o foco daquela cena, né? E eu acho que acho que vale a pena chamar a atenção nesse livro para essas ilustrações que tá todo mundo correndo, mas são gestos e corpos muito diferentes correndo, jeitos de correr diferentes. Eu acho que aí a ilustração, o Renato, é incrível, né?
é um super artista que conseguiu, assim, com maestria, eu acho, colocar esse... Agora, esses personagens não têm rosto, né? Eles não têm expressão no rosto. Quem são eles, né? Quem Acho que é uma são, coisa né? para pensar, né? Sim, São fica todos essa. e qualquer um, né? Porque é uma Não, cena meio universal, né? Essa cena de brincar de pega-pega é meio universal, né? Qualquer cantinho onde tiver criança, isso deve isso acontecer de acontece. alguma forma. E eu fico pensando, Paty, se a gente vai dar o nosso spoiler aqui, né? Porque eu acho que para a gente poder falar um pouco sobre essa obra, o spoiler talvez deva acontecer. Ai, Nina, eu E acho. agora? Sim? Eu acho. Não? Vamos dar um Eu acho que spoiler. vai ser incrível mesmo que a gente dê um pouquinho de spoiler. Alerta de spoiler. É Quem não leu alerta. ainda, assiste o finzinho do. Assiste esse finzinho depois. Mas acho que a Ó, gente precisa fazer isso. vamos. Não, eu acho que. Porque para a gente poder até conversar sobre, né, a brincadeira que o Renato propõe nessa obra. Então, a gente tem essa personagem que está aqui correndo, brincando, e que de repente ela escuta um chamado de Bárbara. E aí eu já trago um ponto. Renato Morricone, nossa personagem, chama Bárbara. E aí ela fala: já vou, mãe! E, gente, tchan, 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 tchan. Olha, mãe. E aí não vamos falar. Só quem fizer a leitura da imagem vai saber quem é essa mãe. Essa é a proposta do livro ilustrado, não Boa, é, boa, Paty? boa. A gente O faz. spoiler não vai sair da minha boca, só da imagem. Boa. E aí, por que eu chamei a atenção do nome dessa nossa personagem? É porque o Morricone, ele brinca, trazendo uma referência a esse outro livro dele, que é incrível, premiado, Incrível. e que se chama Bárbaro. E que logo mais estará num clube de leitura da Redelê. Atenção! É isso, teremos um clube de leitura de livro-imagem, né, Paty? Bora! E aí, eu acho que é importante trazer, né, essa possibilidade de diálogo entre essas duas obras. Então, de pensar que Bárbaro é esse livro do Renato e que a personagem desta obra se chama Bárbara. O próprio Renato, ele fala sobre a antítese dessas duas obras. Então, a gente pode pensar a antítese de formato da publicação, a gente pode pensar na antítese de gênero desses personagens, porque em Bárbaro temos um menino e seu pai, e aqui temos uma menina e a sua mãe, que eu não vou dizer quem é a mãe, porque eu prometi que o spoiler não ia ser completo, e a gente tem uma outra antítese, que é, no Bárbaro, a gente tem a revelação da realidade. E em estátua a gente tem a revelação da fantasia, mas isso eu não vou aprofundar, porque eu sou aquela pessoa, e somos, né, Paty? Somos, Muito que a bom. gente quer ver Somos, cotovelos somos. ardendo. A gente aqui, a nossa missão aqui é fazer com que as pessoas leiam os livros que a gente adora e que a gente acha que são campeões de bilheteria, que merecem ser lidos por outros leitores e por outras infâncias por aí, pelo nosso paizão. Nina, a gente falou muito, eu sei que teria muito mais para a gente falar, mas a gente precisa encerrar o nosso episódio de hoje do Redelendo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, curtam, comentem, deem like, compartilha com um coleguinha, ajuda a gente a fazer esse trabalho aqui, esse podcast, videocast, chegar mais longe. Vocês já perceberam que eu não sou muito boa com redes sociais, mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse videocast entrou por uma porta e saiu pela outra. Semana que vem a gente conta outra, e a cada semana a gente vai contar uma nova história para vocês. E para ninguém ficar com dúvida sobre o que é livro-imagem e livro ilustrado com ilustração, aqui vai um resuminho. O livro-imagem é aquele que não tem palavras. O livro ilustrado ou livro-álbum é aquele onde as palavras e as imagens constroem juntas a narrativa. E o livro com ilustrações é aquele onde as imagens arejam a obra e a tornam mais agradável, mas a narrativa funciona sem as ilustrações. E se você quiser conhecer outras obras deste mesmo autor, fica aqui a dica: Dia de Lua, Uma Planta Muito Faminta e Bárbaro.
E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.